Olá, meu nome é Paula, eu sou psicóloga, psicanalista e hoje eu vou falar um pouco para você sobre um assunto que eu acredito que muitos já ouviram falar, que é o complexo de Édipo. Para quem não conhece o mito do Édipo, eu vou falar um pouco aqui para vocês, mas convido a todos a lerem a peça de Sófocles, o Édipo Rei. Bom, tudo começa com Laio, pai de Édipo, que vai visitar o oráculo de Delfos, né, em busca de saber sobre o seu destino. E ele recebe uma terrível previsão, que seu filho mataria e desposaria sua mãe. Lá então volta para casa, apavorado com essa previsão, e quando ele tem seu primeiro filho com Jocasta, temendo a previsão do oráculo de Delfos, eles entregam o bebê, né, seu filho, para um soldado com os pés amarrados, para que ele seja deixado na montanha para os lobos o devorar. O soldado fica com dó, procura um pastor, a qual ele entrega o bebê, que o leva para Corinto. Lá ele entrega para Pólipo e Mérope, que acabaram de perder um bebê, e eles criam Édipo como se fosse filho deles. Édipo então cresce acreditando ser filho de Pólipo e Mérope. Um dia ele também procura o oráculo de Delfos para saber sobre o seu destino. E ele recebe a mesma previsão de seu pai, de Laio, que ele mataria seu pai e desposaria sua mãe. Édipo, então, aterrorizado com essa previsão, né, ele foge de Corinto e vai para Tebas. No caminho para Tebas, ele encontra Laio. E aí os dois brigam e Édipo acaba matando Laio. E quando ele chega em Tebas, a cidade estava sendo atacada pela esfinge. Todos que não decifravam seus enigmas eram comidos pela esfinge. Então Édipo vai até a esfinge e decifra seus enigmas. E aí ele se torna rei de Tebas e recebe viúva Jocasta como sua esposa. Édipo e Jocasta têm 4 filhos. Mas Tebas viveu durante trevas, né, pragas, muitas coisas desolando a cidade. E tudo, né, dizia-se porque havia havido um terrível crime. Um homem teria matado seu pai e desposado sua mãe. Então Édipo procura saber quem é esse homem para acabar, né, com todos esses transtornos em Tebas. E aí, com o tempo e com a ajuda de Tiresias, ele acaba descobrindo que ele era esse homem. Jocasta, ao saber que casou-se com seu filho, se mata, se enforca, e Édipo fura seus 2 olhos por não ter visto a previsão do oráculo de Delfos. Bom, esse é o mito, né, ao qual Freud se apropriou para dizer do que, gente? Do princípio da civilização. Em 1912, Freud ele vai escrever um texto chamado Totem e Tabu. Nesse texto, né, ele vai construir um mito científico, né, da Horda Primeva, do pai da Horda. Então, a sociedade era constituída por um pai, detentor de todas as mulheres, e os filhos castrados, né, os quais as mulheres eram proibidas a eles. Então, nesse mito, um dia acontece uma reunião entre os filhos e eles se rebelam contra o pai, o matam e o comem. E aí, um ocupa o lugar do pai, né? Esse pai que é o que? Detentor da lei, aquele que regula o jogo do desejo. E aí, novamente, eles matam esse pai, o comem, e mais um vem ocupar essa posição,
até que esse ciclo se rompe, né, por um sentimento de culpa. E aí constrói-se o quê? Um pacto. É proibido o parricídio e é proibido o incesto. Então, a partir dessa proibição, a partir dessa renúncia, dá-se entrada à civilização. Então, o princípio da nossa civilização só pode ser dado a partir de uma renúncia. E é aí que entra o complexo de Édipo. Por quê? Né? Vamos imaginar que nós temos, de um lado, o sujeito, o ser, e do outro, o mundo. E nós precisamos de encontrar uma solução para que seja possível fazer esse enlace com o mundo. E essa solução é uma solução que nós encontramos para o nosso complexo de Édipo. Tem uma analogia muito interessante de um psicanalista chamado Jorge Forbes, né, que ele vai usar o rio Aqueronte, né, o caminho para Hades, para dizer justamente dessas soluções que nós encontramos para o nosso complexo de Édipo, que vai decidir a nossa estrutura e a nossa sexualidade. Então, nós vamos ter, né, 3 soluções. Então, relembrando, né, o Aqueronte, o rio que leva até Hades, né, para se passar por esse rio, você tem que deixar todos os seus desejos, seus sonhos, suas fantasias. E ele, né, e nesse rio tem um barqueiro, que é Caronte, que ele vai ser representado aí pelo pai, esse pai edipiano, né, que detém a lei, mas que também está submetido à lei. Então, nós vamos imaginar 3 situações. A primeira é o indivíduo que chega na beira desse rio, e aí, na hora que o barqueiro chega, ele reluta para abrir mão de seus desejos, de seus sonhos, né? Mas você pode dar um níquel para o barqueiro, e aí você pode levar esse desejo, pode levar aquele, enfim. Então, ele faz o quê? Ele conversa, ele negocia com o barqueiro. Esse seria o neurótico, a solução neurótica. Nós temos uma outra situação, que é aquele que chega na beira do rio, não vai abrir mão dos seus desejos, ele vai pegar o barqueiro, vai afundar ele no rio, vai matá-lo, pegar o barco e ir para Hades sozinho por si próprio. Esse seria o perverso, né? A solução perversa. E a última solução seria aquele que chega na beira do rio e não tem o barqueiro não está lá. Ele não encontra o barqueiro, ele não vê, ele vai para outra direção da margem e não encontra, não vê o barqueiro, e ele fica ali que sem caminho para Hades. Essa é a solução psicótica. E aí você pode me perguntar, e Paula, não tem uma outra, né, uma outra solução para o complexo de Édipo? Eu diria que sim, mas mais tardiamente, né? Não no momento em que nós estamos aí no período de latência, saindo da fase fálica, né, e dando destino, né, a esse Édipo. Mas isso é possível, gente, através do quê? Através da análise. É para isso que a gente faz a análise, para a gente inventar uma nova solução. Bom, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui hoje e até a próxima.